Olá, turma, tudo bem? A nossa aula hoje é sobre determinação de proteína. E a gente vai utilizar, então, o método de destilação de nitrogênio por Kildan e aí quantificar esse nitrogênio e converter esse nitrogênio em proteína. O que a gente precisa para a nossa aula prática de hoje? Ela é um pouco mais complicada das demais, né? Eu preciso de tubos de digestão, eu preciso de uma mistura catalítica, que a gente tem aqui sulfato de cobre mais sulfato de potássio. Essa mistura catalítica ela vai fazer com que essa digestão ocorra, né? Então, junto à amostra, além da mistura catalítica, a gente vai utilizar ácido sulfúrico concentrado nesses tubos. A gente vai pesar a amostra, transferir a amostra para o tubo, colocar a mistura catalítica e o ácido e levar essas amostras para um bloco digestor. Aproximadamente 4 horas ocorre a digestão e aí a gente vai fazer então a destilação do nitrogênio, seguido da titulação para quantificar quanto nitrogênio tem nessa amostra. A titulação é um processo tranquilo, já conhecido de vocês, né? A gente usa bureta, a gente usa frascos de Erlenmeyer, né? Que vai ser coletada a amostra aqui. Vou precisar de um ácido bórico também. Esse ácido bórico vai ser para a gente fixar a nossa amônia. E aqui eu vou titular então essa amostra com ácido clorídrico, ou 0,01 molar ou 0,1 molar, dependendo da quantidade de nitrogênio que eu tenho aí. Vamos começar? A gente pesa a amostra então em papéis, pode ser um papel manteiga ou até mesmo esse papel de fumo que já é cortadinho, né? Eu preciso de um papel isento de nitrogênio para pesar minha amostra e auxiliar nesse processo. Não quer dizer que esse papel não vai interferir na minha análise se ele não tiver nitrogênio. Então, a partir daí a gente vai lá para a balança pesar a amostra nos tubos de digestão. Então, vamos pesar as nossas amostras aqui no nosso papel, né? Esse papel, ele vai junto com a amostra no tubinho. Então, por isso que eu estou usando luvas também, né? A gente tara o nosso papel aqui. E pesa a amostra. Então, amostras com pouco teor de proteína, pouco eu digo menos que 10%, eu posso pesar aí 0,5 gramas. Então, eu não preciso de uma quantidade muito grande, mas também não posso colocar demais. Por que eu não posso colocar demais? Porque é um tubo pequeno, né? A gente chama esse de microquildan. Então, aqui vão ir 5 a 7 ml de ácido. É uma quantidade bem pequena de ácido comparado a outras análises, né? E se esse ácido, se eu colocar mais que isso, esse ácido pode transbordar e aí eu perco a minha amostra. Então, a quantidade de proteína na minha amostra influencia sim nesse processo de digestão e pode atrapalhar se for muita amostra, porque a tendência é derramar, transbordar esse tubo e aí derramar no processo. Então, tal qual nas outras análises, a gente vai anotar o nome da minha amostra, né? E aí eu vou anotar a massa. Muito bem. 0,8. Então, feito isso, eu não preciso tirar o papel. Eu dobro ele, né? Faço uma trouxinha aqui e eu coloco no meu tubo. Não posso esquecer de identificar meu tubo. Eu vou chamar de A1 aqui, que é arroz 1. Muito importante, eu preciso fazer uma prova em branco para que eu possa depois descontar da minha amostra a influência dos reagentes. Bem?
Eu repito isso para todas as triplicatas, né? Então, muito importante a gente fazer as repetições da minha análise. Não posso deixar isso de lado de jeito nenhum. Então, última repetição do arroz. Muito bem, agora a gente vai pesar a amostra de morango, que é uma amostra líquida, um pouco mais difícil. Então, o que a gente faz aqui na minha amostra de morango? Então, como o morango é uma amostra líquida, né, a gente vai ter que ter cuidados mais redobrados, né, para não ficar nenhuma amostra em cima na balança, para não perder nas bordas do tubo e, com isso, ter um erro analítico aí em função do analista, né? Aqui, vou tentar dobrar bem, dobradinho assim. Então, a gente consegue pesar assim amostras líquidas, né? Desde que elas não sejam, por exemplo, um leite eu não conseguiria, eu teria que pipetar direto no meu tubo. Mas eu consigo pesar as amostras aqui semi-sólidas, né? Então, estou anotando aqui morango 1. Turma, então aqui eu já pesei todas as amostras. Tem um tubinho aqui que é o branco, que a gente vai identificar também, que ele vai receber todos os reagentes, menos a amostra. Então, eu vou pegar, não coloquei o papelzinho nele ainda, mas eu vou colocar. E aí, nessas amostras aqui, eu vou adicionar o catalisador, uma mistura catalítica, para que eu consiga, então, ter essa reação química aí de digestão da amostra. Então, vai cerca de um grama e meio de catalisador. Se eu colocar aqui uma espátula bem cheia, já é suficiente, eu não preciso pesar. E aqui, depois dessa mistura catalítica, né, que ela tem dois componentes, a função deles, então, de um dos componentes é aumentar a temperatura de ebulição do ácido sulfúrico para que ele não seque, não evapore. E outra função que ele tem é, então, aumentar, fazer com que a matéria orgânica sofra essa digestão, essa decomposição, e o nitrogênio fique fixo na forma de sal. Então, todas as amostras já com o catalisador. E a gente vai, então, para a capela adicionar o ácido clorídrico. Então, não esqueçam, o ácido clorídrico sempre tem que ter um cuidado redobrado, luvas e óculos, se preferir, também pode usar, é bem interessante a gente se proteger. Então, a gente vai lá para a capela agora. Então, turma, aqui a gente tem que fazer essa operação, a adição desse ácido utilizando a capela por medidas de segurança. Esse aqui é um pipetador semiautomático que a gente consegue pipetar 7 ml. Então, a primeira pipetagem a gente sempre descarta, ele já está regulado para 7 ml, né? Eu já pipetei uma vez, então eu já descartei essa primeira parte. E agora a gente vai, então, adicionar nas nossas amostras. Aí eu só faço a adição desses 7 ml e a gente vai ver logo a amostra, então, já iniciar o processo de degradação. Algumas amostras, essa aqui de morango, ela é bem rápida, né? Porque a umidade presente faz com que o ácido já comece a reagir. Mas se a gente usar a de arroz, não vai ser tão rápido assim, ela vai precisar de uma temperatura para iniciar o processo.
Então, lembre-se, isso é ácido concentrado puro. Então, eu vou adicionar em todas as amostras aqui o ácido e vou levar já lá para o bloco digestor. Então, pessoal, agora eu vou fazer a transferência aqui das amostras. Esse é o bloco digestor. Então, ele tem um controlador aqui de temperatura, em que a gente vai aumentando a temperatura de mais ou menos 50 e 50 graus. Se eu colocar minha amostra direto nele já a 350 graus, vai acontecer alguns problemas, como a amostra, por exemplo, essa, né, que já tá bem, um processo bem adiantado, né, de digestão, vai ferver, vai derramar e eu vou perder a amostra. Essa transferência é bem simples, né? A gente coloca aqui e ele fica, e a gente vai adicionando, né, aumentando a temperatura de 50 em 50 graus, a cada 15 minutos a gente vem aumenta um pouco mais rápido às vezes no início, e a gente deixa aí 4 horas a partir do momento que eu tiver a amostra aí com 350 graus. Às vezes tem amostras que elas ficam prontas antes do que 4 horas, e aí se pode verificar pela cor da amostra. Então eu vou colocar aqui e a gente começa a aguardar o processo, né? Então agora todas as amostras aqui, a gente vai monitorando e aumentando a temperatura. É um termopar. Oi turma, já se passaram algumas horas do nosso processo e a gente pode ver aqui tem uma amostra que acabou derramando, como eu temia, né? Então esse processo aqui, ele ocorreu provavelmente porque a gente pesou muita amostra, ou ela ficou, ou a temperatura ela aumentou muito rápido. A gente não sabe explicar exatamente todos os fatores que fazem com que uma amostra ferva ou derrame, né? Mas é muito importante a gente sempre ficar atento a isso. Essa amostra a gente vai ter que descartar, essa triplicata, né? Essa replicata vai ficar comprometida e a gente vai ver. Se tiver muito desvio padrão na duplicata que resta, a gente tem que repetir a análise. Enquanto isso, os demais aqui ainda não estão prontos, né? A gente tem aqui a nossa amostra ainda bem escura, precisa de mais um tempo aqui no digestor. Então, daqui a pouco eu volto para mostrar como é que essas amostras vão ficar. Oi turma, já se passaram então aproximadamente 4 horas do nosso processo. Eu descartei aquela amostra que tinha derramado, né, para que não sujasse o bloco e não comprometesse as demais. E aí, agora as amostras estão quentes. A gente vai pegar uma luva aqui só para mostrar, mas o ideal é deixar ela esfriando para que a gente possa trabalhar com ela daqui a pouco. Então, esse é o ponto, a amostra fica transparente, muitas vezes fica azulada, dependendo do catalisador que a gente usa. E agora a nossa matéria orgânica toda foi degradada e o nitrogênio então está presente aqui na forma de sal. A partir daí a gente espera elas esfriarem e vai fazer a destilação seguida da titulação. Então, turma, depois de todo o processo de digestão das amostras, a gente tem aqui elas já prontinhas, né? Já frias. Eu tenho também uma amostra do branco, para que a gente possa depois descontar quantos ml a gente gastou na titulação do branco, para comparar as amostras e não ter interferência de algum reagente e tudo mais. O que a gente vai fazer agora? A gente vai destilar o nitrogênio presente nessas amostras, que ele está na forma de sal nesse momento. Para isso eu vou precisar então de ácido bórico, que ele vai fixar o nitrogênio destilado na forma de amônia, né, de gás, e ele vai fixar e com isso vai tornar ele um sal de novo. Então, em meio ácido, esse nitrogênio não vai ser volatilizado. Então, 3 a 4 gotas de indicador misto. A gente tem aqui vermelho de metila, que o pH dele é 5 e pouco, e verde de bromocresol. Então, que tem pHs diferentes. Então, agora a gente está com meio ácido aqui, ele vai ficar verde. Quando a gente tiver a minha amostra aqui de nitrogênio já na forma de sal, e depois, quando eu fizer a titulação, ele torna a ser rosado, vermelho. Então,
a gente vai fazer o processo de destilação aqui no destilador de nitrogênio. Esse destilador de nitrogênio, ele é compatível com tubos micro e tubos macro Kildan, né? Então aqui a gente já tem uma amostra que ele já estava pré-aquecido. Com isso a gente evita perder tempo, né? Então eu vou pegar essa amostra aqui, ou com uma pinça, ou com um papel, ou com uma luva, que a gente tem um tubo quente, né? Com ácido e com NaOH. Então esse é uma reação bastante violenta, então por isso até que eu estou de óculos de proteção, né? Esse tubo aqui, ele está aquecido. Todo o reagente que a gente tirar aqui desse tubo, a gente tem que separar ele para depois descartar nos rejeitos ácidos e básicos, né? Então eu já vou colocar ele aqui. E aí agora começa o processo. Eu adiciono um pouquinho de água destilada. Eu posso fazer o uso de um macro tubo, transferir para cá. Eu recomendo fazer isso quando você não tem muita experiência. Então você pode colocar bastante água para limpar as paredes do tubo, que não vai ter problema. Quando você já está mais experiente um pouco, você já pode trabalhar no microtubo, né? Então eu vou trabalhar aqui no microtubo para fazer a destilação. Então a gente acopla ele aqui. Então essa aqui é a nossa amostra de arroz. Ele tem que ficar bem fixo. Aqui eu vou adicionar NaOH concentrado, né? 40%. Então, isso aqui a gente gasta em cerca de 25, 30, às vezes até 50 ml por amostra, então a gente usa bastante. E aí a gente sempre coloca um vidro de relógio, porque às vezes ele pode dar uns refluxos, alguma coisa inesperada e saltar na gente. Então é mais uma precaução. Então aqui essa amostra já vou deixar ela pré-aquecendo, né? Eu sempre deixo ela pré-aquecendo no 2. E aí, quando começar a ter uma borbulha aqui, né? Eu sempre tenho que deixar fechado esse protetor, que justamente se acontecer alguma coisa, não salta direto na gente. E eu vou liberando aos pouquinhos aqui o NaOH, devagar. Então, é só um filetezinho que a gente libera por vez, justamente para ele não cair um volume muito grande, porque eu tenho um ácido concentrado sendo neutralizado por uma base forte concentrada. Então é uma reação bem violenta, a gente tem que ir com calma. Outra coisa, eu nunca vou adicionar essa amostra, esse NaOH quando tiver muito fervendo, muito quente. Então a minha operação mesmo é entre 7 e 8, né? Que é uma temperatura bem elevada. Eu nunca vou adicionar NaOH quando tiver nessa temperatura, porque aí sim pode até explodir, né? Então, sempre quando tiver, se eu diminuir totalmente, ele esfria e demora muito para começar. Quando que eu sei que quantidade de NaOH eu preciso adicionar? Quando tiver já uma cor barro, uma cor mais escura, marrom, a gente para. Então, até que ele estiver verdinho, a gente vai adicionando NaOH. Ao mesmo tempo, eu vou preparando aqui o outro lado para receber, então, a amônia destilada. Então, aqui eu tenho que cuidar, porque às vezes ele suga, né? Eu geralmente espero um pouquinho. Só adiciono esse frasco depois que ele já está neutralizado, que já está fervendo, para evitar algum refluxo e eu perder minha amostra. Então, aqui ele está escurecendo, vocês podem perceber. Então aí vai bastante NaOH aqui, sim.
Então, o que acontece aqui? Com a neutralização do meu sistema, eu estou em meio ácido, o nitrogênio está na forma de sal, não volátil. No momento em que eu estou neutralizando aqui, né, eu tenho a conversão desse sal em amônia volátil. E aí, no momento em que ela está aqui nessa cor mais escura, cor barro, mais preta, ela tá, é sinal que o sistema está neutralizado, e aí eu tenho aqui, já tenho condições de volatilizar essa amônia. Antes disso, a gente tem vapor de água e tudo mais, eu não tenho o vapor, a amônia na forma de vapor. Então, essa amônia é o mesmo gás que se usa aí nas indústrias frigoríficas, né, para refrigeração, é o gás amônia. Ele é extremamente tóxico, mas aqui nessa quantidade a gente não tem uma concentração suficiente para fazer mal, para intoxicar ninguém, né? A gente só não pode perder essa amônia, porque a gente vai então ter um erro analítico. Então aqui já está começando a trocar de cor, né? Mas ainda assim tá bem azulado, né? Em função do catalisador à base de cobre. E no momento em que tá mudando o pH aqui, ela vai ficando um pouco mais escura, né? Então a gente tem que deixar ela totalmente escura, porque ela tem que estar num sistema um pouco alcalino para conseguir fazer a conversão aí para amônia líquida. Então já deu para neutralizar aqui o sistema. Então já vou aumentar aqui a temperatura para ele entrar em ebulição e aí iniciar o processo de destilação. Então já começou a ferver, né? Eu vou adicionar aqui então o meu coletor de amostra. Então esse processo aqui com microtubo, né? Você vê que esse barro, ele tá, esse lodo escuro, né? Tá subindo, então a gente não quer que ele vá lá pro tubo, mas eu posso diminuir a temperatura. Então se ele chegar até aqui assim, eu consigo ainda evitar que ele vá para o tubo lá da quantificação, que eu só quero que vá a amônia na forma de gás. Então aqui vocês podem ver, já começou a mudar a cor. De rosa ela vai ficar esverdeada em função do nosso catalisador, do nosso indicador misto. E aí no processo, nessa viragem aí a gente vê que já tem amônia sendo depositada e armazenada aqui, fixada, né, no nosso ácido bórico. Então, turma, aqui a gente está acompanhando o processo, né, de destilação da nossa amostra. Eu tinha o nitrogênio na forma de sal, em meio ácido. A gente fez o processo de neutralização aqui com NaOH e agora está destilando, então, a amônia que foi convertida de sal para gás amônia. Estão vendo aqui no nosso Erlenmeyer, né, a gente tem uma marcação de 75 ml. Não é uma vidraria super precisa, mas é suficiente para nossa quantificação de proteínas. Então a gente vai fazer a destilação até chegar no menisco de 75 ml e aí depois eu já posso proceder à titulação desta amostra. Então mais um pouquinho a gente já finaliza aí a destilação dessa primeira amostra. E aí depois eu só diminuo a temperatura e já vou para a próxima. Então, a gente pode ver aqui que já deu 75 ml, já é suficiente para a gente quantificar a nossa amostra. E eu vou diminuir aqui a temperatura. Então, vou dar mais friadinha enquanto eu vou fazer a titulação. O processo de titulação é bem simples, a gente vai usar HCl, vou utilizar o 0,1 molar, porque a gente está destilando aqui uma amostra de arroz, que tem uma quantidade considerável aí de proteína, cerca de 0,1 ml, 0,1 não, cerca de 8% de proteína. Então, lembrando das aulas de química analítica, né, a gente dá uma lavadinha antes na nossa bureta, tenta tirar todo o ar que tem nela.
E agora eu vou fazer, então, vou completar essa bureta aqui com HCl. Vou ajustar o menisco. Vou tirar as bolhas de ar. Ajustei o menisco aqui. A minha amostra já está com o indicador. Eu vou fazer então a titulação dessa amostra de arroz destilada e vou saber quantos ml de HCl eu vou usar aqui para neutralizar a minha amostra, e aí com isso eu vou determinar o meu teor de proteína. Pronto, foram cerca de 1,5 ml. Então eu anoto aqui na minha planilha os respectivos ml aqui que eu gastei. Então, o número de ml foi 1,5. Então, a solução que eu usei aqui para essa amostra foi 0,1 molar. E assim eu repito até fazer todas as triplicatas, e com isso depois a gente procede com o cálculo. Então, vamos para mais uma amostra. Então, eu vou pegar aqui ácido bórico, 25 ml. 25 ml para adicionar no meu Erlenmeyer. Minha amostra número 2 de arroz. Já pego a minha amostra aqui. Eu tenho que trocar, então, tenho que substituir, né? Fazer a troca da amostra aqui pela que já sofreu a digestão. Eu vou pegar um paninho, para mim não me queimar. Eu posso pegar uma pinça, posso pegar uma luva, como achar mais confortável. Então, aqui ele já deu uma esfriada, né? Vou ligar de novo. Essa amostra aqui eu tenho que descartar ela separadamente, né? Para não contaminar nosso efluente. A partir disso, vamos para a próxima amostra. Vou iniciar a liberação aqui do NaOH. Agora o processo é um pouco mais rápido do que na primeira, né? Porque eu tenho já o sistema bem aquecido. Tem que ter cuidado, porque se a gente largar muito rápido uma quantidade grande de NaOH, ele acaba sendo bem perigoso, né? Vou liberando aqui, vou deixar um filetezinho e vou colocar o indicador que eu tinha esquecido já. Então, essa etapa de, enquanto a gente está titulando, coloca uma amostra aqui, deixa destilando, vou titulando uma outra. Então, com o tempo a gente vai pegando prática e habilidade, a gente consegue fazer. Enquanto destila uma amostra, titula a outra. Eu vou aumentar um pouquinho aqui, para o processo não demora muito, né?
Ainda está demorando. Tem que colocar mais NaOH para que ele fique totalmente escuro e neutralize a nossa solução. Já está iniciando aqui, né? A gente já vê que está ficando escuro. E aí, estamos próximos já da neutralização para iniciar a destilação. Aí já iniciou, a gente vai aumentar aqui, já neutralizou, né? Vamos iniciar a destilação. E aí, bom, já iniciou aqui a fervura. Vamos colocar a amostra. E agora a gente vai ficar de olho aqui no nosso destilado. Podem observar que ele começa a mudar de cor assim que começa a ter amônia sendo fixada. Então tá ficando verde já, pra gente ir acompanhando o processo de destilação. Então a gente vai destilar até os 75 ml para garantir que a gente tenha amônia suficiente para quantificar ali pela titulação. Coisas importantes para a gente cuidar enquanto opera o equipamento. Esse sensor de nível aqui, ele indica a presença de água na caldeira. A caldeira, ela fica atrás aqui, ela fica escondida, ela nunca pode secar. Já aconteceu de secar e ela estourar, quebrar o vidro, porque é uma caldeira de vidro. Então, quando aquele nível começa a piscar, é sinal de que o nível da água já está ficando muito baixo. Eu tenho que finalizar a minha amostra direitinho e adicionar água na caldeira. Então, esse equipamento ele trabalha com sistema de refluxo, né? A gente tem ele acoplado aqui nessa torneira e ele fica sempre com a água circulando para não superaquecer. Eu também não posso operar o equipamento sem ter essa água recirculando. Então, no momento que eu for encher a caldeira, eu só preciso ligar o botão aqui de nível, que ele vai usar essa mesma água que está no processo de circulação para encher a caldeira. Eu não posso fazer isso enquanto eu estiver destilando. Eu tenho que terminar, finalizar a minha amostra e aí depois sim encher a caldeira para que ela fique no nível adequado. Nunca deixem a caldeira secar, sempre tem que prestar atenção no nível. E na água, né? Eu não posso operar ele sem ter essa circulação de água, porque aqui no processo de serpentina, aqui nessa serpentina é que condensa a minha amostra e ela vai ser coletada. Então, se eu não tiver uma água fria entrando aqui nessa serpentina, né, eu não vou conseguir ter a minha destilação de forma eficiente. Aqui na adição do NaOH também, o maior cuidado é esse, adicionar devagar. Pode acontecer de transbordar o tubo. Transbordar, eu digo encher totalmente esse tubo, esse microtubo, e aí a gente vai precisar ter um cuidado extra na hora de remover ele, porque o líquido que está ali tem NaOH, tem HCl, então a gente vai fazer uma lambança, mas nada que a gente não possa limpar e consertar isso. Então aqui o nosso tubo está quase 75 ml, vamos finalizar aqui essa destilação e já fazer a titulação de mais uma amostra, de mais uma repetição. O processo é meio demorado, mas assim, depois que a gente já tem uma certa prática, eu consigo fazer várias amostras num turno, né? Então, eu consigo trabalhar tranquilamente aí com 30 amostras, às vezes 50 amostras no dia. O nosso bloco digestor ali de microtubos, a gente consegue colocar 48 amostras, então é possível trabalhar todas num dia só, tranquilamente. Aí o nível já está quase chegando nos 75 ml.
estamos próximos já de finalizar. Então aqui 75 ml, eu vou diminuir então o meu processo de fervura e vou retirar minha amostra já para a titulação. Então a amônia, esse caninho que fica aqui, ele tem que ficar imerso no meu ácido que vai coletar, porque aí assim eu consigo ter certeza em que a minha amônia não se perdeu. Então eu vou repetir a operação aqui, vou completar o volume gasto de HCl. E vou proceder a uma nova titulação. Então, olha, aqui eu já titulei a amostra e vocês podem ver que ela está bem diferente da outra, né? Então, essa amostra aqui eu pinguei muito ácido. Essa amostra aqui, ela está bem no ponto da viragem, né? Se eu botar um pinguinho a mais aqui, ela já vai estar na corzinha bem adequada. Então, esse ponto aqui de viragem é quase demais. Então, se a gente olhar aqui, tinha dado 1 ml e 7, mais ou menos, quando eu pinguei aqui a gotinha que virou demais. Então, eu vou anotar esses ml, mas a gente sabe aí que talvez possa dar uma discrepância de uma amostra para outra. Por isso que é muito importante a gente fazer as triplicatas. Nesse caso aqui, eu sugiro até que repita essa amostra. Outro detalhe muito importante na nossa análise, a gente tem que fazer um branco. Então, pessoal, uma coisa muito importante nesse momento aqui é a gente fazer a amostra em branco, a prova em branco, né? Então, aqui a gente tem uma amostra que vai ter que proceder da mesma maneira lá na destilação e aqui na titulação. Em geral, os brancos a gente gasta 0,1 ou 0,2 ml, mas isso é importante para que a gente faça a correção aqui na nossa amostra e aí tenha, assim, um resultado mais preciso e mais exato. Então, agora, nós vamos terminar o processo de titulação de todas as amostras e aí, assim que eu finalizar, eu tiro uma foto a gente filma aqui os resultados para que vocês possam fazer o relatório.